Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos definir a multiplicação entre duas matrizes e resolver exercícios. Barbadinha. Então, multiplicação de matriz. Então, vamos ver a definição. Vocês vão ver que a definição aqui de multiplicação de matrizes é bem diferente em relação à ideia que a gente tem lá na adição e na subtração de matrizes. Na adição e na subtração de matrizes, as matrizes tinham que ter a mesma ordem e a gente somava ou subtraía os elementos correspondentes entre si, entre as duas matrizes. Aqui já é um pouco diferente. Tá? Então veja aqui, ó, dado uma matriz A de elementos A e J de ordem M por N e uma matriz B de elementos B e J de ordem N por P. O produto da matriz A pela matriz B, né, A vezes B, pode ser um ponto aqui também, né, de multiplicação, é a matriz C com elementos C e J de ordem M por P, de modo que o elemento C e J é calculado pela soma dos produtos entre os elementos correspondentes da linha I da matriz A e da coluna J da matriz B. Então veja que é bem diferente, né, em relação à adição e subtração de matrizes. Mas vamos chamar atenção aqui de início, né, a ordem das matrizes. Veja que eu quero o produto A vezes B. E a matriz A tem ordem M por N e a matriz B N por P. Então esse N aqui está se repetindo. Ó. Então isso aqui é uma condição para que exista o produto. Tá? Então ó, o produto só vai existir se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Por isso que aqui ó, o número de colunas da primeira é n e o número de linhas da segunda também é n. Tá? E outra, ó, a matriz produto terá o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda. Por isso a matriz produto aqui é M por P. Ó. Vai ter o mesmo número de linhas da primeira e o mesmo número de colunas da segunda. Tá? Então, assim, ó, eu tenho aqui o produto A vezes B é igual a C. Então, a ordem da matriz A é M por N e da matriz B é N por P. Tá? Veja que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Ó, tá? Então, o produto vai existir. Então, a matriz C aqui, ó, ele vai vir, né, das ordens composta do número de linhas da primeira matriz e número de colunas da segunda matriz. Então, aqui vai ser M por P. Tá? Então, assim como foi dito lá na adição e subtração de matrizes, a gente sempre tem que olhar primeiro a ordem das matrizes, né? Muito mais agora, no produto. A primeira coisa que a gente vê é se o número de linhas da primeira é igual ao número de colunas da segunda. Se for igual, o produto existe. E o resultado vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Tá? Por que isso? Ó? Para que se possa se conseguir elementos correspondentes entre a linha e a coluna, entre a linha da matriz A e coluna da matriz B. Senão eu não vou ter elementos correspondentes. Tá? Então vamos ver alguns exercícios. Ó. Tá? Veja, dadas as matrizes A, 3 menos 2, 5, é uma matriz linha, ó, e a matriz B, que é uma matriz coluna, 2, 4 menos 3. Então, calcule os produtos ó, no A vezes B. Tá? Então, A vezes B vai ser ó, a matriz A vezes a matriz B. Veja que a matriz A ó, tem ordem 1 por 3, uma linha e 3 colunas. E a matriz B ó, tem ordem 3 por 1, 3 linhas e uma coluna. Então, veja que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Ó, tá? São iguais, então o produto existe. Tá? Então, o resultado aqui ó, vai ter ordem 1 por 1, ó, vai sair daqui. Ó. Então, ela vai ser uma matriz que vai ter uma linha e uma coluna. Tá? Porque o que eu tenho que multiplicar? Né? Os elementos correspondentes das linhas da primeira coluna, da primeira matriz com coluna da segunda. Como eu só tenho uma linha e uma coluna, né? Então eu vou ter somente um elemento. E como é que a gente faz isso? Então, esse elemento C1, tá? Eu vou multiplicar os elementos correspondentes da linha com a coluna. Ó. Primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. Segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. Terceiro elemento da linha com o terceiro elemento da coluna. Então, eu faço a multiplicação entre esses elementos correspondentes e somo. Ó. Então, ali, ó, 3 vezes 2, ó, 3 vezes 2, mais menos 2 vezes 4, ó, menos 2 vezes 4, mais 5 vezes menos 3, 5 vezes menos 3. Então, multiplicando, ó, 3 vezes 2 é 6, menos 2 vezes 4 é menos
menos 8, e 5 vezes menos 3 é menos 15. E 6 menos 8 é menos 2 com menos 15 é menos 17. Então, a matriz, né, é formada só por um elemento, né, que é o menos 17. Tá? Barbadinha. Agora, a letra B, ó, eu quero B vezes A. Tá? Então, eu quero multiplicar a B pela A. Então, a primeira matriz, ó, é a matriz B. E a segunda é a matriz A. Veja que a matriz B aqui tem ordem 3 por 1 e a matriz A tem ordem 1 por 3. Veja que o número de colunas da primeira é igual aqui ao número de linhas da segunda. Ó. Então, o produto existe. E a ordem da matriz produto, ó, é 3 por 3. Ó. Então, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Então, eu já faço o esqueleto da matriz. Então, agora vamos calcular cada um. Ó. Esse primeiro elemento é o C11. Tá? Vamos chamar de C11 aqui. Ó. Tá? Então, esse elemento, né, ele vai vir, né, do produto do elemento da primeira linha com a primeira coluna. Tá? Então, a primeira linha aqui, ó, tem só o elemento 2, e a primeira coluna aqui só tem o elemento 3. Então, é só 2 vezes 3, que é 6. Então, esse elemento aqui é o 6. Tá? O segundo elemento aqui, ó, da primeira linha e segunda coluna. Então, eu vou pegar aqui a primeira linha com a segunda coluna. Então, vai ficar 2 vezes menos 2, que é menos 4. Ó. Esse elemento é o C13. Tá? Então, é a primeira linha e terceira coluna. Veja que a posição do elemento aqui indica qual é a linha que eu pego na primeira e qual é a coluna que eu pego na segunda. Ó. Primeira linha aqui com a terceira coluna, 2 vezes 5, ó, que vai dar 10. Ó. Ah, barbadinha. Agora, elemento C21, que é esse elemento aqui. Segunda linha e primeira coluna. Então, vou pegar a segunda linha com a primeira coluna. 4 vezes 3, que é 12. Ó. Tá? Aqui, C22, tá? É o elemento da segunda linha e segunda coluna. 4 vezes menos 2, ó, que vai dar menos 8. Tá? Agora, C23, tá? Segunda linha e terceira coluna. 4 vezes 5, 20. Tá? Continuando. Tá? Esse elemento C31, terceira linha e primeira coluna. Ó. Então, menos 3 vezes 3, que vai dar menos 9. Então, aqui é menos 9. O próximo, terceira linha e segunda coluna. Terceira linha e segunda coluna. É menos 3 vezes menos 2, que vai dar 6. Ó. Então, ali é 6. E o último, né, terceira linha e terceira coluna. Menos 3 vezes 5, tá, que vai dar menos 15. Tá? Então, a matriz produto, né, é essa matriz 3 por 3. Tá? Barbadinha. Veja que, na verdade, o que a gente faz aqui? A gente faz uma propriedade distributiva. Ó. A gente pegou a primeira linha, ó, multiplicou por essa coluna, depois essa linha por essa coluna e essa linha por essa coluna. Ó. C11, C12, C13. Quer dizer, a gente fez a propriedade distributiva, né, da linha com as colunas. Então, a primeira linha eu distribuí com todas as colunas, depois a segunda linha com as colunas e assim por diante. Essa é a ideia. E veja que quando a gente fez o produto A por B, entre essas matrizes, deu a matriz 1 por 1, que é o menos 17. E quando a gente fez B vezes A, deu essa matriz 3 por 3. Tá? Então, veja que a gente inverteu a ordem aqui no produto e deu matrizes diferentes. Então, isso significa que não existe a propriedade comutativa no produto de matrizes, ou seja, A vezes B é diferente de B vezes A. Com alguma exceção, pode dar igual. Tá? Mas como nessa exceção, né, se tem um caso que não dá, então não dá. Então, não existe a propriedade comutativa no produto de matriz. Tá? Exercício 2. Ó. Dadas as matrizes, a matriz A 2 por 2 aqui e a B também. Calcule os produtos. Ó. No A vezes B. Então, A vezes B, a matriz A é 2 por 2, a B é 2 por 2. Veja, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Tá? Então, o produto vai existir e vai ser de ordem 2 por 2 aqui, ó. 2 linhas e 2 colunas. Tá? Então, ó, o elemento C1 aqui, ó, C1 vai ser a primeira linha com a primeira coluna. Só que agora na primeira linha tem 2 elementos e na primeira coluna tem 2. Tá? Por isso tem que ser igual, 2 com 2. Então, o primeiro elemento aqui, ó, esse elemento é correspondente com 3. Então, 2 vezes 3 mais o menos 1 vezes menos 2. Ó. Tá? Então, pega o elemento correspondente dessa linha com essa coluna. Tá? Então, 2 vezes 3 é 6, menos 1 vezes menos 2 é 2. 6 mais 2 vai dar 8. Então, lá é 8. Agora, eu vou pegar a primeira linha com a segunda coluna. Tá? C1, 2. Como eu disse, propriedade distributiva. Eu vou distribuir a primeira linha com as duas colunas, depois a segunda linha com as duas colunas. E fazendo a soma dos produtos dos elementos correspondentes. Então,
2 vezes 2, ó, 2 vezes 2, mais menos 1 vezes menos 7. Ó. 2 vezes 2 é 4, menos 1 vezes menos 7 é 7, e 4 mais 7 vai dar 11. Então, ali é 11. Barbadinha. Agora, esse elemento aqui é elemento da segunda linha e primeira coluna. Então, vou pegar aqui, ó, segunda linha, tá, com a primeira coluna. Sempre a linha da primeira matriz e a coluna é da segunda. Então, ó, 4 vezes 3, ó, 4 vezes 3, mais 3 vezes menos 2, 3 vezes menos 2. 4 vezes 3 é 12, 3 vezes menos 2 é menos 6. E 12 menos 6 é 6. Barbadinha. Isso aqui depois com a prática, a gente, quando é matriz 2 por 2, a gente praticamente faz mentalmente esses produtos aqui. Ó. Veja esse último elemento aqui, ó, elemento C22. Tá? Antes de indicar o produto, vamos fazer mentalmente. Ó. Segunda linha com a segunda coluna. Então, multiplica. Ó. 4 vezes 2 é 8. 3 vezes menos 7 é menos 21. E 8 menos 21 vai dar menos 13. Né? Então, ó, 4 vezes 2 mais 3 vezes menos 7. 8 menos 21, menos 13. Tá? Barbadinha. Tá? Agora, letra B. Tá? Vamos fazer B vezes A. Então, agora vamos inverter aqui. Ó. Vamos usar a propriedade, ver se existe a propriedade comutativa aqui. Tá? Então, vamos calcular, essa aqui é 2 por 2, aqui também 2 por 2, né? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, então a matriz de produto também vai ser aqui 2 por 2, que é o que sobra. Então, primeiro calcular mentalmente, depois a gente mostra o cálculo. Esse elemento é o C11, então é primeira linha com primeira coluna. Então, 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 4, 8. 6 mais 8, 14. Então, vamos ver, ó. 3 vezes 2, ó, primeiro elemento com primeiro elemento, e segundo elemento com segundo elemento, linha com coluna. 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 4, 8, vai dar 14. Ó. Barbadinha. Tá? Agora, esse elemento aqui é primeira linha e segunda coluna. Então, primeira linha e segunda coluna. Elementos correspondentes. Ó. 3 vezes menos 1 é menos 3, 2 vezes 3 é 6. Menos 3 mais 6 vai dar 3. Então, vamos ver. Ó. 3 vezes menos 1, mais 2 vezes 3. Tá? Menos 3 mais 6 vai dar 3. Barbadinha. Tá? Agora vamos para a segunda coluna, segunda linha e primeira coluna. Ó. Tá? Segunda linha, primeira coluna. Então, ó, menos 2 vezes 2 dá menos 4, menos 7 vezes 4, menos 28. E menos 4 com menos 28 vai dar menos 32. Então, vamos ver. Ó. C21, menos 2 vezes 2, ó, menos 2 vezes 2, mais menos 7 vezes 4. Então, isso aqui vai dar menos 4 com menos 28, que é menos 32. Barbadinha. E, por fim, C22, segunda linha, segunda coluna. Ó. Menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. Menos 7 vezes 3 vai dar menos 21. 2 menos 21 dá menos 19. Então, vamos ver aqui. Ó. Menos 2 vezes menos 1, ó. Menos 2 vezes menos 1, mais menos 7 vezes 3. Aqui vai dar 2, né? Positivo, menos 21 dá menos 19. Menos 19. Veja que a gente pegou as mesmas matrizes lá, ó, quando fez o produto A por B e quando fez B por A. E deu matrizes diferentes. Ó, tá? Então, ó, A vezes B é diferente de B vezes A. Não existe a propriedade comutativa. Barbadinha. Vamos ao exercício 3. Ó. Dadas as matrizes A, 1, 4, menos 3, 2, e B, menos 2, 1, 6 e 4, menos 3, 0. Calcule os produtos no A. A vezes B. Então, A vezes B, primeira matriz A e segunda matriz B. Veja que a matriz A tem ordem 2 por 2 e a matriz B tem ordem 2 por 3. Tá? Veja que o número de colunas da primeira aqui, ó, é igual ao número de linhas da segunda. Então, o produto existe. Tá? E o resultado vai ter a ordem que sobrou aqui, ó, número de linhas da primeira e número de colunas da segunda. Vai ser 2 por 3. Vai ter 2 linhas e 3 colunas. Tá? Então, vamos ver. Ó. C11, o primeiro elemento, primeira linha e primeira coluna. Ó. Primeira linha, primeira coluna. 1 vezes menos 2, ó, mais 4 vezes 4. Aqui vai dar menos 2 mais 16, que vai dar 14. Então, ali é 14. O segundo aqui é a primeira linha e segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 1 mais 4 vezes menos 3. Ó. Então, vai ficar 1 menos 12, que é menos 11. Barbadinha. E agora o próximo, né, que é a primeira linha e terceira coluna. Então, primeira linha, terceira coluna, tá? 1 vezes 6 mais 4 vezes 0. Ó.
Tá? Vai dar 6 mais 0, que dá 6. Barbadinha. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a segunda linha. A gente vai pegar a segunda linha e distribuir para todas as colunas. Então, aqui elemento C21, segunda linha e primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Menos 3 vezes menos 2, ó, mais 2 vezes 4. Aqui vai dar 6 mais 8, que é 14. Barbadinha. C22, segunda linha e segunda coluna. Menos 3 vezes 1, mais 2 vezes menos 3. Então, aqui vai ficar menos 3 com menos 6, que vai dar menos 9. E, por fim, elemento da segunda linha e terceira coluna. Ó. Segunda linha e terceira coluna, menos 3 vezes 6, mais 2 vezes 0. Então, vai dar menos 18 mais 0, que é menos 18. Barbadinha. Tá? Então, é só prestar atenção aqui com elementos correspondentes entre linha e coluna. Tá? Agora, item B, produto de B por A. Tá? Então, B vezes A, eu vou pegar a primeira matriz B, depois a matriz A. Ó. A matriz B aqui tem ordem 2 por 3 e a matriz A tem ordem 2 por 2. Agora, veja que o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Tá? Então, o produto aqui não existe. Veja que eu não consigo todos os elementos correspondentes entre linha e coluna, ó, porque aqui nessa linha tem 3 elementos e aqui nessa coluna tem 2. Quando eu tentar multiplicar os correspondentes, ó, o menos 2 com 1, o 1 com menos 3 e o 6 não tem correspondente a ele. Tá? Então, por isso que o produto não existe. Tá? Barbadinha. Exercício 4. Dadas as matrizes A e B, calcule o produto A vezes B. Bom, aqui é o mesmo exercício anterior, as mesmas matrizes, só que eu vou mostrar um dispositivo um pouquinho diferente. Ó, tá? Veja que aqui é 2 por 2, aqui é 2 por 3, o produto existe, a gente já viu, o resultado vai ter ordem 2 por 3. Então, a gente faz um dispositivo assim, se a gente quiser, ó, produto A vezes B. Tá? Aqui do lado, ó, eu coloco a matriz B, a segunda matriz, e aqui embaixo eu coloco a primeira matriz. Ó, tá? A primeira matriz aqui embaixo e a segunda aqui em cima. Tá? Eu sei que o produto vai ter ordem 2 por 3, então aqui vai ser o produto. Ó. Então eu faço um quadro assim, ó, tá? Faz um quadro, tá? E a gente vai multiplicar. Ó. Esta linha aqui nós vamos multiplicar por todas as colunas aqui e colocar o resultado aqui, tá? Mentalmente aqui. Ó. Então, ó, 1 vezes menos 2 é menos 2, 4 vezes 4 é 16, 16 menos 2 dá 14. Agora, esta linha com essa coluna, ó. 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes menos 3 dá menos 12, menos 12 mais 1 vai dar menos 11. Agora, essa linha com essa coluna, ó. 1 vezes 6 dá 6, 4 vezes 0 dá 0. 6 mais 0 vai dar 6. Barbadinha. Então, pegamos essa linha com todas as colunas. Agora, essa linha com todas as colunas também. Ó. Então, menos 3 vezes menos 2 vai dar 6, 2 vezes 4, 8. 6 mais 8, 14. Agora, essa linha com essa coluna. Ó. Menos 3 vezes 1 é menos 3, 2 vezes menos 3 é menos 6. E menos 3 com menos 6 vai dar menos 9. E, por fim, segunda linha e terceira coluna. Ó. Menos 3 vezes 6 dá menos 18 e 2 vezes 0 dá 0. Menos 18 vezes 0 dá menos 18. Então, aqui nós temos a matriz. Então, é um dispositivo, né, que vocês podem montar assim também. Tá? Lembrando que a primeira aqui a gente bota embaixo, a segunda aqui em cima, e forma esse quadro. E aqui já vai sair a ordem da matriz. Tá? Então, nós temos o produto A por B, né, essa matriz aqui que a gente já tinha calculado antes. Barbadinha. Exercício 5. Ó. Dada a matriz A, 3 menos 1 menos 2, 5, calcule a matriz A ao quadrado. Então, a gente tem que ter cuidado agora aqui. Ó. Tá? Resolver a potência de uma matriz, tá? Não é elevar ao quadrado cada elemento, que a gente tem que lembrar da definição de potência. Né? Se eu tenho uma base elevada a um expoente, significa que eu vou multiplicar a base por ela mesma tantas vezes for expoente. Então, uma potência, ela está implícito nela produto, multiplicação. Ó. Então, A ao quadrado, ó, é A vezes A. E como é matriz, significa o produto de duas matrizes. Então, é diferente de número. Se fosse só um número ao quadrado, né, eleva ao quadrado direto, mas no fundo é ele vezes ele, é o número vezes o número. E aqui a base é a matriz, então é a matriz vezes a matriz.
Tá? Então, o produto vai ser 11 menos 8 menos 16, 27. Tá? Vamos fazer mentalmente. Ó. Primeira linha com a primeira coluna. Ó. 3 vezes 3, 9. Menos 1 vezes menos 2 vai dar mais 2. 9 mais 2 vai dar 11. Ó. Agora a primeira linha com a segunda coluna. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 1 vezes 5 é menos 5. Menos 3 com menos 5 dá menos 8. Segunda linha e primeira coluna. Menos 2 vezes 3 é menos 6. 5 vezes menos 2 é menos 10. Menos 6 com menos 10, menos 16. Agora, segunda linha e segunda coluna. Menos 2 vezes menos 1 é 2. 5 vezes 5, 25. 2 mais 25, 27. Então, veja, nesses produtos de matrizes 2 por 2 e 2 por 2, eu estou praticamente fazendo mentalmente aqui. Tá? Fica mais rápido. Tá? Barbadinha. Exercício 6. Ó. Dadas as matrizes A, menos 6, 3, 2, 4, e B, 5, 7, 1, 3. Ambas são 2 por 2. Calcule a matriz X na equação A vezes X igual a B. Então, veja que eu tenho A vezes X igual a B. Então, tem uma equação aqui. Ó. Então, inicialmente, alguém pode estar pensando assim, bom, se eu quero aqui o x, que é a minha incógnita, basta isolar o x, né? Passo A a dividir. Então, eu vou ter a matriz B dividido pela matriz A. Só que não existe divisão entre matrizes, né? Não é definido. Vocês vão ver que as operações entre matrizes terminam aqui, até o produto. Tá? Então, eu não posso isolar o x e fazer B dividido por A. Aí, como é que eu vou dividir aqui essa matriz por essa? Não tem definição para isso. Então, o que a gente faz? A gente vai montar o produto como é dado aqui. Ó. Veja que a A é 2 por 2, né? A B é 2 por 2. Bom, tá? E qual é a ordem dessa matriz? Né? Veja que a ordem da matriz, o número de colunas dela tem que ser igual ao número de linhas aqui. Ó. Então, ela tem que ter duas linhas. Tá? E como aqui 2 por 2 aqui veio da coluna aqui, ó, então ela também é 2 por 2. Então a gente vai montar o produto assim. Ó. A gente escreve a matriz A, escreve a matriz B e no lugar da X eu vou colocar a matriz com ordem 2 por 2 e cada elemento uma incógnita, porque eu não sei a matriz. Então a matriz A vezes a matriz B, matriz X, aliás, igual a matriz B. Então a nossa X vai ficar ABCD, ou X, Y, Z e T, né? Incógnita que quiser aqui para cada elemento. Porque achar a matriz X, eu tenho que achar os elementos dela. Então o que a gente faz? A gente aplica o produto das matrizes, né? Igualando aos elementos aqui. Ó. Veja que esse elemento 5 está na primeira linha e primeira coluna. Ele veio do produto da primeira linha com a primeira coluna. Então, a menos 6 vezes A mais 3 vezes C é igual a 5. Ó. Menos 6 vezes A mais 3 vezes C é igual a 5. Tá? E agora esse elemento 1 aqui, ó, ele veio da segunda linha e primeira coluna, tá? Porque eu estou pegando A e C. Tá? Então vai ser 2 vezes A mais 4C é igual a 1. Ó. 2A mais 4C igual a 1. Então isso vai formar um sistema. Tá? E aí nós vamos ter um outro sistema com B e D. Ó. Veja, primeira linha com a segunda coluna vai dar o 7. Ó. Menos 6 vezes B mais 3 vezes D. Ó. É igual a 7. Tá? E a segunda linha com a segunda coluna, né? 2 vezes B mais 4D, 2 vezes B mais 4D é igual ao 3. Vai formar outro sistema. Então, exercício desse tipo sempre vai formar sistemas. Ó. Tá? Então, eu juntei aqui ó, as mesmas incógnitas A e C e aqui B e D. Tá? Vejo que aqui, se eu multiplicar por 3, eu vou ter mais 6 aqui, ó, que vai poder isolar ali. Tá? Então, eu repito a primeira equação e multiplico essa aqui toda por 3. Ó. 3 vezes 2, 6A, 4C vezes 3, 12 e 1 vezes 3, 3. Tá? E aí, eu somando aqui vai cancelar. 3C mais 12C dá 15C, 5 mais 3 dá 8. E C é 8 quinzeavos. Tá? Agora vamos calcular o A, né, substituindo numa das equações. Ó. Peguei a segunda aqui, ó. Vou substituir o C ali. Então fica 2A mais 4 vezes 8 quinzeavos. Tá? 2A igual a 4 vezes 8, 32 quinzeavos, igual a 1. Tirei o mínimo de tudo. Ó. 15 dividido por 1 aqui embaixo é 15, vezes 2A dá 30A. 15 por 15 dá 1, vezes 32 dá 32, e 15 dividido por 1 dá 15, vezes 1 dá 15. E aí a gente pode eliminar o 15 e isolar o A.
Então, 30A é igual a 15 menos 32, e A, 15 menos 32 é menos 17 dividido por 30. Então, A é menos 17 30avos. Agora, vamos resolver esse sistema. Tá? Veja que também, eu multiplicando por 3 aqui embaixo, eu vou obter menos 6, mais 6b para eliminar com menos 6b. Ó. Então, repete a primeira equação, 2b vezes 3 dá 6b, 4d vezes 3 dá 12d, 3 vezes 3 dá 9. Tá? Aqui vai cancelar, 3 mais 12, 15d, 7 mais 9, 16, e d é 16 quinzeavos. Tá? Agora vamos calcular o b. Ó. Vou pegar essa segunda equação aqui, ó, 2b mais 4d igual a 3, e substituir o d ali. Ó. Fica 2b mais 4 vezes 16 quinzeavos igual a 3. Tá? Então, 4 vezes 16 é 64, fica 64 quinzeavos. Tira o mínimo de tudo, que é 15. 15 dividido por 1 é 15, vezes 2 dá 30b. 15 dividido por 15 dá 1, vezes 64 dá 64. 15 dividido por 1 é 15, vezes 3, 45. E cancelo 15. Aí eu tenho que isolar o b. Ó. 30b é igual a 45 menos 64. B vai ser menos 19 30avos. E 45 menos 64 dá menos 19 e o 30avos. Tá? Então, eu tenho os valores do A, do B, do C e do D. Tá? E como ele quer a matriz, ó, calcule a matriz X, nós vamos montar a matriz X aqui. Ó. Veja que o A, né, o A vale menos 17,30 aqui na posição do A. Né? O B, esse elemento é na primeira linha, segunda coluna, o B é menos 19 30avos, tá? O C, 8 quinzeavos, e o D, 16 quinzeavos. Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, né? E seu comentário, e não esqueça de divulgar para os seus colegas. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos estudar as propriedades da multiplicação de matrizes, né? Que são importantes, né? Principalmente quando a gente vai operar, né? Com a fazer a operação de multiplicação entre matrizes. Barbadinha.